viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um curta espírita, um curta em que a gente vai pegar uma única questão aqui do Livro dos Espíritos, mas para trabalhar um conceito que é interessante. Você aí, que é espírita, tem receio de desencarnar e chegar lá do outro lado e as coisas não estarem tão bem assim? Não ter lá uns mentores muito luminosos para te esperar? E você que não é espírita e que passou por aqui nesse momento para ver o que quer dizer esse vídeo, tem medo de morrer? E chegar lá e se encontrar de repente numa região que não é das mais bonitinhas, das mais floridas? Pois é, muitas vezes a gente fica tão preocupado com o que vai ver do lado de lá, com o que vai vivenciar do lado de lá, com o que vai ser a vida depois da morte do corpo físico, que a gente esquece de viver a vida física. Que a gente esquece, e aí como está lá no título, né? A gente às vezes fica tão preocupado com o além, que se esquece de viver aqui, ó, o aquém, de viver o antes dessa passagem. E aí, lógico, muitos ficam ansiosos, muitos ficam preocupados, e Allan Kardec teve a ideia de perguntar aos amigos espirituais, já na quarta parte aqui do Livro dos Espíritos, tá? Como é que é esse negócio de chegar do lado de lá? Como é que a gente se sente? Né? No capítulo 2 da quarta parte, na questão 961, tem uma pergunta que ela é muito especial para a gente fazer o nosso curta de hoje. Para a gente trabalhar essa ideia de que o que nos espera lá vai depender muito, aliás, vai depender tudo do que a gente vivenciar aqui. Essa é a grande questão. E aí, quando o codificador propõe aos amigos espirituais saber o que o espírito sente, olha só que coisa interessante. Vamos à questão, vamos à resposta dos espíritos, depois a gente volta a conversar. Qual é o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E aí os espíritos respondem: a dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. E aí, gente, né, a gente pensa ali, o temor nos culpados, mas medo de quê, né? A dúvida, é lógico, você imagina uma pessoa que passou a vida inteira acreditando que era o corpo que tinha, que só existia o mundo material, que ela não tinha mais nada para esperar do lado de lá, que não valia a pena pensar na vida depois da vida. Na hora que está chegando ali, chegando meio pertinho, sabe que o corpo físico não funciona mais, o cérebro ainda está funcionando, sabe que o corpo físico não responde mais, não bate uma sensação do e agora? Será que vem o nada mesmo? E esse nada não é só questão de dúvida, é uma questão que às vezes dá medo. E aí a culpa, que também está ali, ela pode muitas vezes ser vergonha. E a gente começa a perceber o seguinte: Kardec dividiu em 3 situações e os espíritos responderam para as 3 condições. Então, assim, o que prevalece, pergunta Kardec? É a dúvida? É o temor? É a esperança? Porque medo da morte. Vocês já pensaram, gente? Você é meu amigo, minha amiga que é espírita. Você tem medo de morrer? Tem medo de desencarnar? Tem espírita que tem. E ainda tenta adorar a pílula. Não, gente, eu não tenho medo de desencarnar. O que eu tenho receio é desse processo doloroso. Para com isso. Quem estuda direitinho aqui o Livro dos Espíritos vai ver que lá no momento da agonia, que o corpo já está começando a se descolar, ou que o espírito já está começando a se descolar do corpo, não sei mais nada. O momento da agonia é muito tranquilo. Muita gente tem medo de morrer porque tem dúvida, porque não sabe se tudo que aprendeu aqui, todas as palestras que ouviu, todos os livros que leu, são de verdade. É aquela fé que parece biscoito de polvilho, né? É cheio de buraco, faz muito barulho, espalha farelo para tudo quanto é lado, mas não tem recheio nenhum. Fé é biscoito de polvilho, não tem recheio. Muitas pessoas, muitos espíritas, muitos católicos, muitos espiritualistas de um modo geral, né? Tem um medo danado de morrer. Se não tivesse, não ficava se precavendo tanto, né? Então essa é uma questão que a gente tem que estar muito atento. Às vezes,
a dúvida não está só nos céticos empedernidos. Às vezes a dúvida está nos espiritualistas, nos que frequentam os cultos, nos que assistem às palestras, nos que dizem que creem. Mas creem mais ou menos, né? Creem desconfiando, acreditam desacreditando. E aí na hora que chega lá, o vamos ver, na hora, como diz, da onça beber água e o espírito sair do corpo, fica nessa sensação de incerteza. Será que eu vou? E às vezes fica pior. Porque às vezes, aí a gente faz aquela visualização, né? Vivemos como a perpétua do Jorge Amado. Muito carola, na exterioridade muito crente, muito crédula, muito piedosa, mas interiormente era um poço de crueldade, um poço de vícios. Pois é. Então, algumas vezes, o temor dos culpados não é só das criaturas que cometeram crimes, não. Pode ser um temor nosso. Quantas e quantas vezes nós vamos guardando ali na nossa mente, na nossa memória, aquelas culpas, aquela sensação de incômodo porque a gente fez alguma coisa errada contra alguém, não se desculpou, não se corrigiu. Pois é, minha gente. Essa é a questão que a gente precisa levar em conta aqui. Nem sempre, né, a dúvida é para os céticos, nem sempre a culpa ou o temor é para os culpados, e a esperança, sim, essa pelo menos está no lugar certo. A esperança é para as pessoas de bem. A diferença é que pessoas de bem hoje, século XXI, não têm o mesmo conceito que tinha ali, na época que Kardec escreveu. Então vamos chamar de pessoas do bem, melhora, né? Pessoas que fazem o bem, pessoas que praticam o bem. E aí dá o título da nossa. Seja no aquém, seja no além, o importante é fazer o bem. Não é verdade? É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que praticar. O bem. Porque fazendo o bem, agindo de forma correta, fazendo sempre aquilo que a nossa consciência e o nosso desejo de progresso pede que nós façamos, dificilmente nós vamos ficar preocupados. Ai meu Deus, será que eu vou desencarnar e tem algum inimigo meu esperando lá? Se eu só pratiquei o bem, se eu pautei a minha existência pela prática do bem, eu posso até ter cometido alguns erros inconscientes. Mas não vai ter tantos inimigos assim, porque as pessoas podem ter percebido assim, ia lá, o fulano era só um bobão que errou, que não sabia o que estava fazendo. Não tem Jesus lá do alto da cruz dizendo, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Pois é. Muitas vezes a gente faz bobagem e não sabe o que está fazendo. Então, a melhor sugestão, vai fazendo o bem aí. Mas cuidado, porque fazer o bem não é fazer assistencialismo. Fazer caridade não é dar coisa, gente. A gente tem que estar muito atento a isso. Quando a gente lê ali, né, que a esperança na desencarnação, de encontrar os entes queridos, de estar num ambiente melhor, de não estar mais passando pelos penares que algumas vezes o corpo físico nos impõe. Isso é característico de quem está com a consciência tranquila, está com a consciência em paz. E para ter consciência em paz, a gente tem que ter essa convicção de que fez todo o bem possível. Porque, olha, pode até nem acreditar em vida depois da morte. Mas se fez o bem aqui, não tenha dúvida, do lado de lá vai encontrar sempre o melhor. Ao passo que os outros, que colocaram na testa o rótulo de espírita, de religioso, de benevolente, mas que por dentro estavam cheios de vícios, estavam cheios de equívocos, vão estar ali, na dúvida, que será que me espera? Quem será que vai estar lá me esperando? Será que existe mesmo esse negócio de vida depois da vida? Será que existe mesmo esse negócio de colônia espiritual? Ou então, pior, né, o temor, porque aí a consciência já está maculada mesmo. Lógico que nós temos que ter bastante leveza, nós precisamos trabalhar isso. Então, o conhecimento espírita ajuda, mas não resolve. O que resolve mesmo, para a gente passar para o lado de lá, cheio de esperança, cheio de convicção de que depois da existência material a vida vai ser melhor, porque vida a gente só tem uma, né? Nós temos várias existências na matéria e fora dela. Depois da existência material, a vida vai ser melhor porque a gente praticou o bem. Aqui, no aquém, no antes de ir lá para o além que as pessoas falam, né? É hoje. É essa oportunidade, a reencarnação, a minha reencarnação, a sua reencarnação, a reencarnação dela, de quem está assistindo aí depois,
ela é um dom precioso, é uma oportunidade preciosíssima para nós, cada um de nós aqui, garantirmos que na hora da partida, que na hora que estiver lhe dando o último suspiro, vem a sensação assim, eu posso ter certeza, eu estou indo em paz. Não deixei nada errado aqui no aquém, não tem nada ruim me esperando lá no além. Essa é a grande questão. Essa é a grande proposta. Então, meu amigo, minha amiga, não tenha dúvidas. Existe vida além da vida material. Não tenha medo. Se você praticou o bem, se você tentou superar suas mazelas, se você e eu também, né? Se nós nos esforçamos para ser pessoas melhores, para sermos pessoas do bem, nós só vamos ter esperanças para passar do lado de lá. Porque o mais importante, além de conhecer a vida espiritual, é viver a vida material preparando a bagagem para ir para lá. E para lá a gente não leva dinheiro, a gente não leva título, nem título acadêmico. Muitas vezes o conhecimento adquirido aqui nem serve lá. Lembra, quem assistiu ao filme Nosso Lar, quando o André Luiz disse assim, eu sou médico lá nas câmaras de retificação, e a Narcisa diz, a medicina aqui é totalmente outra. E era mesmo. Então todo o conhecimento acadêmico do André Luiz, serviu para nada. Então o conhecimento é bom, esclarece, dá lucidez, mas o que garante esperança na passagem é a prática do bem. É sermos do bem. E fica esse convite. Nesse momento que nós façamos essa reflexão, que nós nos sintamos cada vez mais convidados por Kardec, pelos amigos espirituais, por Jesus, pelos nossos guias, a praticar o bem. Porque seja no aquém, seja no além, o importante é fazer o bem. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. É um curtinho mesmo, para a gente poder aproveitar esse momento, fazer esses alinhavamentos aqui, olha, pensar bastante, mas agir mais também, né? Tá na hora da gente ser menos teórico. E se você gostou, se inscreva aí no canal, se ainda não é inscrito ou inscrita, acione o sininho para receber as comunicações. Todo sábado tem publicação de vídeo editado e gravado, toda terça-feira tem live no nosso canal. E também, se gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, pode deixar, seja educado comigo, educada comigo, explica aí por que não gostou, ou seja camarada comigo e explica aí por que gostou. E se por acaso gostou muito, e tem ali aquele amigo, aquela amiga que ainda estão com medinho de morrer, né? Um medinho de ir para o mundo espiritual, manda esse vídeo para eles perceberem que tem pouquíssima coisa que é exigida de nós, não é? É só fazer o bem e a gente vai estar na condição de ter esperança de uma vida melhor. Um grande abraço para vocês e até o próximo Curta!